Lições que aprendemos muito tarde na vida. Esse vídeo é um vídeo especial e eu trouxe aqui as lições, os aprendizados que eu colhi ao longo dessa vida sobre dinheiro, mentalidade, resultado. E são coisas simples que a gente deve executar e que na maioria das vezes são fantasiosas, que o que a gente escutou já não faz tanto sentido. Então aqui eu trouxe a lição e o meu insight, o meu aprendizado sobre tudo isso. Então faz o seguinte, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa aqui seu like. E vamos lá então, eu vou te mostrar todas essas lições e com certeza tem lição que você pode aplicar hoje na sua vida, que você já vai começar a colher os resultados. Bora pro vídeo. A primeira lição é que ser rico é trabalhoso e não é complexo. E por que eu trouxe essa lição como a primeira? Porque a maior parte das pessoas acreditam que a complexidade vai trazer resultado. Então vamos lá a um exemplo. As pessoas, quando elas começam a aprender alguma coisa, elas acreditam que elas têm que se desenvolver muito, aumentar a complexidade para ter resultados. E eu falo que, por exemplo, que empreender é a gente fazer o básico com consistência. As pessoas que tentam fazer disso com algo complicado, geralmente elas se perdem no caminho. Então vamos a coisas mais simples, por exemplo. Na nossa rede de clínicas médicas, a gente contratou um time financeiro. A gente trouxe um gestor, a gente trouxe o time desse cara e eles acreditavam que a gente precisava de um sistema robusto para a gente começar a documentar tudo aquilo ali, para a gente começar a performar, para a gente não perder nenhum indicador. E eu falei o seguinte, a gente pode até contratar esse sistema que vocês desejam, mas o investimento que a gente precisa para esse sistema hoje era algo de R$250 mil, não cabe no nosso bolso. Ou, se a gente investir nesse sistema, a gente vai deixar de investir em outra coisa. Vamos começar pelo básico. Vamos documentar tudo através de uma planilha do Excel, vamos ter os nossos controles manuais e a partir daí a gente vai saber a real necessidade em relação ao sistema e qual tipo de sistema a gente precisa. Então, nesse momento, eu não fiz um investimento nesse sistema de R$250 mil e a gente começou a avaliar tudo que a gente precisa. Ao final de tudo isso, a gente decidiu construir o nosso próprio sistema, que foi quase um ano depois, e esse sistema custou, sei lá, R$50 mil. Ou seja, quanto a gente economizou e quanto a gente aprendeu ao longo dessa jornada. E as pessoas, elas tendem a trazer a complexidade muito grande. Eu preciso de um melhor sistema, eu preciso de um melhor recurso, eu preciso de um melhor celular, eu preciso da melhor câmera, eu preciso do melhor conteúdo, eu preciso do melhor computador. A complexidade aumenta, mas o faturamento nem sempre aumenta. Então o que eu estou te falando? Riqueza e complexidade são inversamente proporcionais. Nem tudo que você precisa para gerar resultado, você precisa de complexidade. Então, muito cuidado para isso. Se atente, porque ser rico dá trabalho. Ou seja, você precisa executar várias horas, você precisa refinar, você precisa otimizar os processos, você precisa, às vezes, trabalhar manualmente, pensar muito. Você vai ter trabalho para chegar até lá, mas não precisa ser complicado. Tá aí o primeiro insight, então vamos para o segundo. O segundo é, o tempo é escasso, mas nem por isso ele precisa ser mal utilizado. Eu vejo muita gente reclamando que não tem tempo, mas não sabe se organizar, não sabe otimizar o tempo, não sabe dedicar o tempo certo para as coisas. Ou seja, eu superestimo a quantidade de tempo que eu preciso para executar uma tarefa. Por exemplo, eu vou ler esse livro e eu superestimo que eu preciso de 2 semanas para ler esse livro. Mas é um livro de 200 páginas. Ou seja, se eu estiver focado e lendo isso aqui, se for algo que eu preciso executar, eu vou fazer com uma rotina e consistência. As pessoas geralmente elas superestimam o tempo hoje porque elas têm muita distração. Começam a ler, o celular toca, quer mandar um e-mail, quer entrar na rede social e por isso a gente superestima o tempo. E eu falo que se tempo fosse desculpa para resultado, as pessoas ociosas teriam mais resultado que você. E não é muito bem assim. Então vamos lá, o que a gente precisa aprender nessa segunda dica, nesse segundo conselho? É que tempo, ele é escasso. Todo mundo tem a mesma quantidade, 24 horas. Mas por que muitas pessoas conseguem resultado? Porque elas utilizam esse tempo da maneira certa. Então todo mundo tem um tempo ali de 6 a 8 horas que precisa dormir todos os dias. A gente tem um tempo de alimentar, a gente tem um tempo para executar atividade física e o tempo para trabalhar. E aí quando a gente descobre como que a gente se organiza melhor, e isso é individual, eu posso depois gravar um vídeo mostrando como eu utilizo minha rotina, como eu organizo minha rotina, como eu utilizo estratégias para ter mais resultado com menos tempo. Eu vou fazer esse vídeo para vocês. Mas lembrem-se, você precisa ser excelente em gerir tempo. Essa é uma dica de ouro que com certeza vai te fazer progredir em relação aos seus resultados. Vamos para a dica 3. Não existe estabilidade. Essa frase já é famosa,
Mas a gente precisa pensar que os pontos altos da nossa vida e os pontos baixos sempre vão existir. E a gente fica procurando uma estabilidade para começar a se mover. Ou seja, eu preciso ter um X de dinheiro na minha conta para começar a me arriscar. Eu preciso ter uma condição mínima para começar a me desenvolver. Esquece isso, não existe estabilidade. Começa com o recurso que você tem, independente da quantidade que seja, e saiba que a estabilidade que você busca não existe. Vou te trazer um exemplo. A gente acabou de mudar o governo e o governo acabou de demitir 80 mil servidores públicos. Ou seja, essas pessoas, elas buscaram um cargo público pensando que a estabilidade existia, que elas iam trabalhar para o resto da vida dele construindo carreira. E aí uma mudança do governo trouxe a instabilidade. Lembre-se sempre, estabilidade não existe. A gente precisa lembrar disso para correr menos risco e para não se frustrar. Dica número 4, aprender a dizer não. Eu posso trazer aqui vários ensinamentos. Eu era um cara que sempre estava disposto a fazer tudo pelas outras pessoas. Eu podia ser o cara que parava esse vídeo aqui e ia fazer compra. Eu era o cara que parava esse vídeo aqui e ia responder um e-mail. Eu era o cara que parava esse vídeo aqui para fazer todas as atividades para outras pessoas. E eu descobri ao longo do meu caminhar que é o seguinte, geralmente a gente tem que dizer não, porque quando a gente diz não, a gente está dizendo sim para nós mesmos. Então vamos lá, aproveita que você está aqui e faz tal coisa para mim. Não tem como, eu estou focado fazendo as coisas que eu tenho que fazer, da minha rotina, da minha jornada, do meu planejamento. Então quando eu entendo que eu tenho que executar as minhas tarefas para conseguir ter o resultado que eu desejo, eu começo a dizer não para as pessoas, porque às vezes elas estão pedindo as coisas para você simplesmente para ter mais tempo. Ou seja, faz sentido as pessoas que estão pedindo coisas para mim ter mais tempo e eu não ter tempo? Não, porque eu estou fazendo coisas pelos sonhos dela. E turma, eu não estou dizendo isso aqui numa relação de trabalho. Às vezes, se tiver uma demanda, você tem que executar. Mas eu falo para as coisas simples. Por exemplo, vamos usar um exemplo de casa, das nossas famílias. Você está aqui estudando e aí chega a sua esposa e fala o seguinte: aproveita que você está estudando e você está com tempo e vai lá e pede uma coisa aí para mim no iFood. Aí você fala, pô, eu não consigo fazer isso agora. Será que você consegue fazer? Porque nesse momento eu estou estudando, isso aqui é importante para eu aprender algo e conseguir executar para a gente conseguir ter os resultados que a gente deseja. Então, esse é um exemplo simples, dentro, por exemplo, que pode acontecer da sua rotina, que acontece na minha, e a gente precisa priorizar. Então, às vezes, esse exemplo não se enquadra para você, mas eu quero que você faça um debriefing aí das suas atividades do seu dia. Desde a hora que você acordou, a hora que você foi dormir. Algumas vezes você falou sim para um monte de pessoa que você não precisava ter falado e abriu mão dos seus sonhos, do seu futuro. Lembrem disso, aprender a dizer não é libertador. Porque eu era o cara que falava sim para um monte de gente, mas estava falando não automaticamente para os meus sonhos. Então vamos à quinta dica, turma. Não é somente foco que faz a diferença. É o flow, é realizar as atividades com prazer. Por exemplo, eu podia estar aqui focado em gravar esse vídeo, mas não ter prazer, não ter realização. Isso é diferente. O foco vai te dar concentração, vai te dar sim ganhos em performance. Mas quando você executa aquilo ali com amor, com carinho e com dedicação, isso tende a ter resultados muito maior. Então eu falo que, por exemplo, para mim trabalhar é algo que me faz ter flow. Eu amo fazer as coisas que eu faço. Eu tenho prazer em executar as coisas que eu faço. Então, geralmente, eu poderia estar aqui focado, mas não consigo ter os resultados. Então, o que eu tenho para dizer para vocês que ainda não conhecem aí o conceito de flow é que vai estudar, que a gente precisa entrar em flow. Isso, claro, tem um período temporal, a gente precisa entrar muito mais nesse conceito, mas lembrem que não é só foco. A gente precisa ter foco, mas ter flow. E o flow está muito além disso. E a gente vai fazer um vídeo especialmente sobre isso, que eu adoro esse tema. E o sexto ponto é que as pessoas acreditam que só trabalho duro é suficiente. Por muito tempo eu também acreditei que quem ligava mais era o que vendia mais. Quem batia mais perna na rua, tocando ali quando eu era vendedor, tinha mais resultados. E eu entendi ao longo da minha jornada, não é o cara que trabalha duro que tem mais resultado. A gente tem que ser eficiente. Ou seja, eu tenho que saber analisar as coisas de uma maneira inteligente para ter resultado. Por exemplo, eu era vendedor de porta a porta quando eu comecei a minha jornada. E pode ser ali que eu visitei 10 mil clientes nesse começo de jornada e eu vendi para 1% dessas pessoas. E quando eu olho para 1% das pessoas que eu vendi, eu vou ter um padrão. Por exemplo, advogados, médicos, dentistas serão os meus melhores clientes.
Então, uma forma eficiente de fazer isso é, em vez de visitar de novo 10 mil pessoas, eu olhar para quem que são os meus clientes que são compradores e buscar pessoas semelhantes a eles. Isso é ter maior performance, é trabalhar menos e ter mais resultados, ou trabalhar a mesma coisa e ter mais resultados. Porque na vida a gente precisa buscar eficiência, o menor caminho para o melhor resultado. Porque aí sim a gente vai conseguir usufruir dos resultados que a gente tem, a gente vai conseguir ter a vida que a gente deseja, com mais tempo, qualidade, aproveitando mais nossa família. Então lembre-se que nem sempre é sobre trabalhar duro. Em alguns momentos da vida você tem que trabalhar duro sim. Pô, eu trabalhei muito duro quando eu comecei a minha jornada. E ali eu precisava trabalhar, que eu tinha pouco conhecimento e pouca habilidade, eu precisava aprender. Em alguns momentos hoje na vida eu trabalho muito duro porque eu quero crescer exponencialmente. Porque eu já sei meu nível de crescimento de acordo com a minha entrega. E aí eu entrego um pouco a mais para ter mais resultado, óbvio. Mas lembrem-se, a gente precisa ser eficiente. Eficiência é a regra da vida, otimização constante. O número 7 é trocar o arrepender por aprender. Eu falo que na vida a gente nunca erra, ou a gente ganha ou a gente aprende. Sabe por quê, turma? Porque muitas vezes faz parte do processo de aprendizado, faz parte do processo de construção da pessoa, do conhecimento, os erros. E aí eu falo que como gestor eu erro todos os dias, mas eu sempre busco não errar nas mesmas coisas, estar sempre melhor. E aí a gente criou por todo o nosso histórico, né? Pela nossa criação, pela nossa juventude, pelos nossos professores, dos nossos pais, às vezes, que errar era uma coisa muito fora do contexto, que era proibido errar. E eu falo que como que a gente quer pregar isso para os nossos filhos, se a gente tem que ser treinador dos nossos filhos, que errar está errado. Errar faz parte do processo de crescimento. Errar faz parte do processo de construção. Então eu erro todos os dias, eu estou ciente disso, mas eu tenho que ter aprendizado sobre meus erros. Então lembre-se, errar é importante. Aprender com os erros é mais importante. Então nunca deixe de errar, porque quem está deixando de errar está deixando de executar, está deixando de aprender. Lembre-se disso. Vamos ao nosso 8º aprendizado, que é o seguinte: dinheiro é meio, não é o fim. A gente tem que entender isso porque eu conheço várias pessoas que morreram sem entender que o dinheiro é um facilitador. Ele serve para nós realizarmos os nossos sonhos e os sonhos da nossa família. Então lembre-se o seguinte: quando eu tenho um dinheiro e ele é um facilitador, eu posso usar esse facilitador para chegar num objetivo que pode ser até financeiro ou que tem a ver com recurso, de fazer uma viagem, por exemplo, para minha filha conhecer a Disney. Dinheiro é um facilitador. Se eu não tivesse dinheiro, eu não conseguia. Mas não pode ser um fim somente para acumular, para ser vazio. Lembre-se disso porque é muito importante. Eu conheço muita gente que se apaixona pelo dinheiro e não usufrui do que conquistou. E não usufrui da jornada. E chega no final da vida frustrado. Eu conheço vários empreendedores que tiveram muito sucesso financeiramente, mas não tiveram sucesso na vida. E esse é o maior dos desafios que a gente tem. Lembrar que dinheiro é meio que a gente precisa utilizá-lo para gerar mais recurso, óbvio, mas também para trazer felicidade para a nossa vida. O ponto número 9 é skin in the game. Eu sempre acredito que um líder ele precisa estar com skin in the game, né? Tá na frente do pelotão. E como é que o pelotão vai acreditar e confiar em você, sendo que você não está à frente dele? Existe uma passagem no filme Bop que era o seguinte: o pelotão estava ali esperando para entrar dentro do morro, entrar dentro da favela. E todo mundo esperou até que o líder falar: vamos, mas eu vou na frente. Então o papel do líder é conduzir o pelotão. Então o cara que não tem skin in the game não consegue conversar e ter comunicação com o time. O cara que não tem skin in the game para ganhar grana, ele nunca vai ganhar grana, porque ele fica dependendo sempre de outras pessoas. Então o que eu falo? Independente da sua atividade, da sua posição hoje, você tem que ter skin in the game. Você tem que estar executando para sempre estar aprendendo. E aí lembra, claro, o papel do gestor é ter a cabeça para pensar em estratégias. Mas se ele não conhece da atividade, como é que ele vai pensar em estratégias? Fica vago, fica raso. O time sente essa disparidade. Então o que eu estou trazendo nesse aprendizado com você? Ter skin in the game, mostrar que você está ali dentro do processo, vai trazer para o time clareza que pode confiar no líder e assim o pelotão vai seguir o seu direcionamento. Sempre tem skin in the game. E o ponto 10, o ponto chave de tudo isso aqui, que é o de conclusão desses nossos aprendizados, é que ninguém cuida melhor do que você do seu dinheiro. Lembre-se disso, porque as pessoas começam a ganhar dinheiro e começam a delegar. Aí vou contratar um agente para fazer isso para mim, vou colocar meu gerente do banco para olhar isso para mim, e daqui a 1, 2 anos vai olhar para esse dinheiro e caiu. Mas a responsabilidade era de quem? Quem conquistou aquilo ali? Quem sabe o real valor daquilo ali? Quem sabe o suor daquilo ali?
Então, por exemplo, se você é empresário hoje, tudo bem se você tem um time financeiro gerindo o seu negócio, a parte financeira do seu negócio. Mas a gente tem que fazer reuniões semanais, mensais, semestrais com esse time para entender como está evoluindo financeiramente os resultados da sua empresa. Isso você tem que fazer também com a sua pessoa física, gerir aquilo ali, porque custo, por exemplo, é como unha, a gente tem que cortar todos os dias. Às vezes eu olho para as despesas da minha casa e falo o seguinte: isso aqui já não é mais necessário, isso aqui também não é mais necessário. Um motorista agora não faz tanto sentido, porque a minha filha está deslocando só para frente do condomínio que a gente mora, e ela vai a pé, a minha esposa tem uma rotina muito próxima de casa e eu não preciso de um motorista. Óbvio, o que eu faço? Eu vou tirar dali aquele custo, porque aquilo ali está representando custo e não facilidade, não investimento. Então, a dica que eu tenho para você é a pessoa que melhor vai cuidar do seu dinheiro na vida. Esteja sempre olhando para a evolução do seu patrimônio, para a evolução do seu capital e muito atento aos custos. Você precisa otimizar custo o tempo inteiro, porque senão a ordem é o seguinte: você vai ser mais eficiente em ganhar, mas você está sendo proporcionalmente eficiente em gastar e não faz nenhum sentido. Com certeza você vai conseguir pegar algum desses aprendizados aqui, aplicar na sua vida e já conseguir ter resultados a partir dele. Eu espero que você tenha gostado e eu vou te propor o seguinte: escreve aqui embaixo nos comentários qual foi o aprendizado que você mais gostou, o que você consegue aplicar na sua vida hoje e já colher resultados. Porque é disso. Eu falo que a gente tem que aprender sim, estudar sim, mas a cada 10 minutos de estudo a gente tem que ter 30 minutos de prática. Porque só assim a gente vai ver os resultados daquele estudo e vai nos incentivar a cada vez mais estudar para ter mais resultados. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Fiquem com Deus. E aí, gostou desse vídeo? Então eu tenho um convite a te fazer. Segue meu canal e ative aqui a notificação, porque toda vez que eu fizer um novo vídeo ou fizer uma live, você vai ser notificado. E com certeza o conteúdo desse vídeo vai ser algo que vai ser importante para o seu negócio e para você. E para você continuar esse estudo, nesse transbordo de conhecimento, eu deixei aqui mais 2 vídeos aqui do lado que vão fazer sentido e conexão com tudo que eu falei aqui agora. E aplique tudo que eu falei, que através da aplicação tudo vai ser transformado. E se você quiser saber mais sobre todo o nosso ecossistema, sobre nossa escola de negócios, sobre tudo que a gente vem construindo para o ecossistema do empreendedorismo, de negócio e para gestores, clica aqui na descrição que vai estar falando sobre a nossa escola de negócio. Obrigado por ter chegado até aqui, a gente se vê. Um grande abraço.